Se você optar por fazer uma festa em casa, a gente poderia dar algumas dicas para quem vai optar por fazer a festa, como antigamente, né? Eu sei que é difícil, que a gente hoje em dia muitas vezes opta pelo pronto, mas eu acho que existem alguns pontos que são relevantes quando você pensa em fazer. Isso que você falou é o primeiro ponto muito importante. Então, considerar as restrições alimentares. Engraçado que eu passei por isso, claro que não era festa de aniversário, era o Natal, o último Natal. Um dos meus sobrinhos é vegano. Aí a coisa ficou difícil, porque ia comprar lombo, entendeu? Mas tive que encomendar amendoim japonês. Não teve jeito. Aí para ele foram lá foi uma carne vegetal ali, que eram uns quibes. Mas a Laura tem 2 grandes amigos que são alérgicos alimentares. Então, ainda tem isso. Um deles está saindo da alergia alimentar agora e o outro continua. Hoje muitas crianças, né, gente? É problema. Esofagite eosinofílica, então ele não pode. Então, assim, sempre... coitado. Eu fiz muita festa. Ele tem um quadro alérgico, chama esofagite eosinofílica. Bem sério. Que tem alergia a alguns tipos de alimentos. E a criança não pode ser exposta, ela não tem graves reações imediatas necessariamente, mas é um quadro que você tem que evitar porque faz uma inflamação e a criança pode ter uma repercussão, um desconforto, e isso pode trazer um problema futuro. Então, a gente sempre combinou com as mães primeiro que quando eram pequenos as mães acompanhavam na festa. Quando eles cresceram, a gente ficava de olho. O que eu fazia? É difícil, gente, dá um trabalhão. Mas quando era a festa da classe, como a classe era pequenininha, eu fazia coisa caseira. Então, eu fazia fruta, então melancia, cortava em triângulo, eu espetava no palito, fazia salada de frutas e sabia que tem um pãozinho, aquela bisnaguinha da Puma, que tem o ursinho azul, aquela pode, não tem leite. Então, eu já escolhi alimentos que todo mundo podia comer. Olá, que porque legal. Pra mim era muito mais fácil, porque imagina eu ficar monitorando as 2 crianças a festa inteira, um estresse. Claro. Então não tinha as coisas. Agora na hora do doce, eles já sabiam. Então a gente cantava parabéns e aí a Laura cortava o pedaço e a gente já trazia os 2 pedaços, o pedaço do Dani e da Elisa e o pedaço dos outros amigos. E eles já sabiam que o deles era diferente. É o único momento que a gente tinha que diferenciar, porque é difícil fazer um bolo. Essas crianças em geral já estão bem treinadinhas também. Ivani, que elas não podem, né? Com o tempo foi ficando muito fácil, porque eles vinham me perguntar, pode esse, tia? Porque sabiam que tinham as restrições, mas no começo não. Então assim, conhecendo a restrição alimentar, você não precisa preparar a festa toda para esse convidado, mas você é delicado, né? É educado que você ofereça algum alimento que a criança possa consumir. Óbvio. Não dá para a criança, ou avisa a mãe, não vai ter nada, você precisa mandar uma marmita. Tá? Mas essa criança precisa saber. Uma outra coisa, por exemplo, é que você tenta, pelo menos, fazer um cardápio assim atraente, que seja mais colorido, por exemplo, né? Não cheio de corante, não é isso, né? Que a gente está falando. Isso. Mas que tenha, por exemplo, fruta, né? Isso, frutas, ou um pãozinho, você pode pegar um pãozinho colorido, enfim, você pode brincar com as cores para tornar esse cardápio atraente e brincar com os nutrientes também, né, Ivani? Com certeza. Evitar as frituras é o terceiro ponto, então você pode fazer o assado, você pode fazer o preparado em casa, mas evitar as frituras. Sempre, se der, por exemplo, a seguir a mãe do Gustavo e fazer, por exemplo, mais frutas no lugar de doces, né? Você pode fazer, por exemplo, os espetinhos, né? Isso. Mas minha mãe fazia pelo volume, não era pela saudabilidade, não. Não, sei, mas ela acertou sem querer, né, Gustavo? Uma caixa de uva dá pra fazer vários espetos, né? Tá certo. Então... Mas é caro. As crianças gostavam, mas acho que hoje é muito caro isso, né? É caro, com certeza. É mais caro do que comprar o docinho pronto. E o quinto é evitar o refrigerante, que eu acho que é um dos pontos mais importantes numa festa infantil. A minha sugestão é que nem tenha o refrigerante, que sirva para os adultos, mas para as crianças não precisa ter. Deixa eu contar uma história aqui essa semana, que tem um paciente que tomou um suco de limão e teve uma alergia, ele chiou, teve uma baita alergia. Começou a tossir lá, que nem um louco, e a mãe, esperta, né? Foi lá e ouviu ele e achou que ele estava chiando, tratou. Ela já tem uma outra filha que chia, e aí tratou, ele melhorou. Aí ela me contou e a gente chegou à conclusão que era o bendito do suco mesmo. Entendeu? Ela falou, bom, então suco de limão nunca mais. E ficou com medo até dos sucos em si. Aí o menino foi numa festa de aniversário. E ela ia deixar ele lá. E aí tinha umas outras mães junto ali. E ela virou pro menino e falou assim, é o seguinte, você preste bem atenção. Não é para tomar suco, é refrigerante.
Você tá ouvindo? Suco não, só refrigerante. Aí que ela se deu conta que estavam todas olhando pra ela, entendeu? Tipo, que coisa horrível essas mães. Não sabe o motivo. E as crianças... Essa mãe é firmeza. Pegaram ela no colo, ela saiu ovacionada. Fizeram moche com ela, né? Pois é, então a gente Mas evita, é isso, né, Vanessa, gente? acho que são esses 5 pontos importantes. As crianças que estão hoje, acho que até nem tomam refri. Não, muito Muitas não pouco. tomam refri. Ah, já. Mas, Ivani, se tem uma criança que toma, a maioria vai atrás. Porque é a curiosidade, né? Então, assim, sempre tem aquela criança que tem o irmão mais velho, que tomou e toma, e aí, enfim. Eu sempre que em casa a gente pena um pouco. Elas já experimentaram, demoraram para experimentar, né? Foram experimentar, acho que, sei lá, esse ano passado, que teve 2 anos de pandemia, foi fácil controlar tudo, né? Mas é por isso, uma das crianças que tem restrição, os pais liberaram alguns alimentos, entre eles refrigerantes. Tá que nem essa aí. Porque a minha amiga era aí, tão olha. restrito, que os pais acabaram liberando. E aí ela vem com a Coca assim, ó, eu posso. E aí a gente fica, puxa, e as crianças ficam interessadas. É isso, experimenta, mas é uma tenho catástrofe. Coca, você não tem. Mas de Então, ordem vamos prática, lá. Ivani, vamos pensar assim. Então É. tá bom. Então, se eu quero fazer uma festa saudável, Vamos é dar uns impossível. exemplos, Vamos Carol, pensar, vai. Então, primeiro, Gu, que você falou, sanduíche com patê. Ou até outros ingredientes. E aí você pode Sem brincar. casca, né? Faz o quadradinho lá do pão puro. Mas você pode não até só sem casca, você pode fazer formatos diferentes. Formatos. Sabe aquela coisa, pegar a forminha da bolacha e fazer formato de coração, de elefante? Você pode legal brincar. isso. é Sanduichinho de muito legal. coração. É legal. Exato. Faz o olhinho, o narizinho com cenoura, um negocinho. É bem legal. E se a festa é pequena, você pode até deixar o pão e os ingredientes para a criança colocar. Que Claro meleca. que você não vai fazer uma meleca, você não vai fazer patê nessa hora. Aí Você vira coloca Masterchef. Coloca o, sei lá, queijo, presunto, tudo no tamanho certo para a criança, para dar autonomia. Mas tem que ser uma festa pequena, gente. Se é uma E festa também grande, tem não que ser umas rola, crianças né? maiorzinhas que sabem fazer Maiorzinhas, isso. Né? Exatamente. Mas tem é que legal perguntar se as isso. crianças querem também. fazer. Na verdade, olha, isso que a Ivani falou do Fê, na maioria das vezes acontece. As crianças não comem tanto, tirando a exceção Depende. do Não, eu falo aqui. do Gustavo. A maioria gente não sabe come. quem vai ser gordinho. Na festa de aniversário a gente sabe. Pra mim, festa de aniversário é... Gustavo, é o seguinte, tem Ser 2 tipos de convidado criança. Gustavo, tem 2 presente de tipos de Deus. criança. Aqueles que só brincam e não comem nada e aqueles que não saem de trás das bandejas. Entendeu? Você logo vê. Eu já saí de festa de aniversário que eu nem vi o bexigão. Eu queria saber mesmo. Eu sabia cada metro quadrado, assim, sabe? A hora que o palhacinho passava que dava pra pegar o... Já rastreava, né? A mãe de paciente está no 3º filho, o menino. Ela tem 2 meninas gêmeas e um menino. E ela falou, Carol, eu passo vergonha. Porque se é piquenique, ele vai circulando piquenique, assim, ele não quer nem saber. Ele é pequenininho, ele tem 2 anos e meio. Mas não é aquela que ele come coisa assim que não é só... Mesmo saudável. Ela falou, come 30 potinhos de milho. Fala, meu Deus, gente, essa criança tá comendo milho de novo. Ela falou, eu não sei o que eu faço com ele, mas ele não brinca, ele só fica atrás da comida, dá eu muita também risada. tô nem aí. Brincar, eu brinco depois no né? recreio. Mas é isso. eu acho Outra que, assim, coisa é o espetinho da mãe do Gustavo. Isso, espetinho saudável, que pode ser também. Ah, pode até ser. Tua mãe, ó, ela podia ter feito Se espetinho. mergulhar no chocolate, então fica maravilhoso. Gustavo, ela podia ter feito, por exemplo, espetinho de queijo com, por exemplo, com tomatinho. Essa é uma outra que dá pra fazer, É né? verdade. Queijinho com tomatinho, Um espetinho dá pra fazer os de frutas. Quando eu era né? pequeno também tinha aqueles que tem no frango assado, sabe? O espetinho de frango. Minha mãe também fazia uns franguinhos assim, aí pegava os pedacinhos, Gostoso. botava, Muito azeitona. Ah, palitinho de cenoura. Palitinho de cenoura é uma delícia. A gente come, às Não vezes, é? né? Em alguns lugares que você vai que Ah, é serve como gostoso. aperitivo. Não, é verdade. Eu Coloca acho uma a cenoura delícia. e o pepino. Isso. Né? Com Isso sal, é bom. Com sal e azeite também dá pra fazer. Que certo? mais, Carol? O picolé caseiro é uma alternativa. Isso dá um trabalho, mas dá pra fazer. Que assim, você pode fazer tanto do iogurte quanto da polpa da fruta. Mas não precisa, né? Um pouco de gente? preguiça, né? Também, você pode, o picolé dá pra comprar. Compra um picolé de fruta, que vai ter o açúcar, mas o picolé de fruta é uma boa Precisa ser opção. roxinha, acho. mas pode ser, né? Não precisa ser roxinha, não precisa ser Pode ser um esquimó. Magnum, que, né? Nossa Faz meu favor, Magnum. Senhora. Você pode ser um de fruta normal pra você servir pra molecada, né? Ou 2 litros de napolitano, joga 2, 3 bolas e tá beleza. Que mais? Salgadinhos, Salgados de forno. assados, isso, evitar os fritos, né? E frutas e sucos servidos à vontade, certo? Você pode servir à vontade, que daí isso você vai conseguir Mas o tirar suco pode ser os refrigerante. Tang? Idealmente não. Você não melhor precisa ser natural. Não precisa É. ser natural, mas tem boas marcas no mercado que são um pouco mais adequadas. Porque o problema do Tang é que o Tang é basicamente corante com açúcar. É, né? Não é fruta. Entendi.
Não tem nada ali, gente. Porque bater suco, hein? Não, você não precisa. Você pode ter uns tem que bater na máquina de lavar pra dar pra todo mundo. Não dá, né, gente? Pra muita gente assim é difícil. Tem que bater na máquina de lavar pra molecada toda. Venham todos com canudo. Sei lá, meu. Pô, é muito suco, eu tô pensando aqui. Não precisa. É verdade. Pode ser caixinha. Nossa, haja melancia. Então, tá maluco. Senhora. Mas é igual pipoca. Uma festa da Laura, eu decidi fazer pipoca assim. Vamos estourar pipoca na hora. Nossa, gente. Você é maluco. Fazer a festa inteira Você não estourando vence, pipoca, meu. Nunca vi como essas crianças comem pipoca, Nossa. gente. É insuportável. Eles comem pipoca, aspiram pipoca. E uma última sugestão que a gente pode usar, que isso dá pra Essa me fazer. lembrou a Rita Lobo. Ivani, eu fiz em casa, eu não acreditava nessa coisa. Chips de batata. Ou cenoura, maçã. Gente, fica uma delícia. Eu fiz em casa, na verdade, quem me ensinou foi a maravilhosa Rita Lobo. Sim, ela até fala que tem que pôr separados, que é pro ar passar entre elas. Tem uma coisa toda e de física. fato, se você coloca meio coladinho Não mesmo, pode. eles ficam grudados, depois você não separa mais. Unidos venceremos. Tá. Então Mas você o que consegue. é que a gente tá falando? Você rala. Chips de batata doce. Batata, cenoura. Você vai ralar no ralador. Em vez Sabe de aquela comprar parte... Pringles, tá? Você já faz em casa. Dá pra assar e fica bem saboroso. Mas é isso, a gente tem que ser um número pequeno de convidados. Porque pra você fazer caseiro, senão, né, gente? Muita gente não dá. Escolhe uma batatinha mais adequada e manda ver que tá tudo bem, né? Eu também Mas acho. aí, e pãozinho pequenininho com carne louca? Não... Maravilha. Opa, Entra no pode. sanduíche. Total. Sim. Isso é carne muito louca bom. de fraldinha, viu? Fica uma delícia. Nossa, gente. Então, tudo isso que é pão e um recheio saudável, tá mais do que liberado. Você viu? A gente falou o quê? A gente falou presunto, que teoricamente é um embutido, que não é tão... Mas, gente, a gente tá falando de uma quantidade pequena, né, Ivani? E estamos falando de uma festa.